Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de discussão de questões da Banca VUNESP para o concurso público da Unicamp, cargo técnico de enfermagem, edital 2022, e a prova ocorreu em fevereiro de 2023. Não deixem de clicar aí no sininho de notificações, se inscreva no canal, curta e compartilhe essas informações muito importantes, preciosas para quem está estudando, prestando concurso aí, se preparando para garantir uma vaga como servidor público, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui a mais uma das nossas aulas no canal Professora Dani Andrade. Notificação compulsória é um assunto que despenca em provas de concursos públicos, gente. É um assunto, é um tópico, é um conteúdo que não pode faltar nos seus estudos para concurso. Dessa vez, com essa pergunta aqui, a banca ela fugiu à regra. O que as bancas costumam cobrar sobre esse assunto? Os tipos, né, de doenças, por exemplo, que são de notificação semanal, notificação imediata. Aqui ela fugiu à regra. Ela cobrou algo que o candidato, muitas vezes, não está esperando que a banca venha cobrar. Então, é importante que a gente faça mais e mais questões, né? Quanto mais informações, quanto mais questões a gente exercitar sobre todos os assuntos, mais bem preparada a gente vai estar para a prova, né? Então, olha lá o que ela colocou. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade por quem, gente? Letra A, médicos apenas. B, médicos e enfermeiros apenas. C, médicos, enfermeiros e dentistas apenas. Letra D, quaisquer profissionais de saúde exclusivamente. Muito cuidado com as palavras apenas, somente, exclusivamente, nunca, né? Todos, nenhum. Cuidado com essas palavras. Não que elas sempre estarão erradas, não é isso. Mas já tem que chamar a nossa atenção, porque as bancas gostam de fazer pegadinhas com essas palavras, tá bom? E letra E, qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. Percebam uma coisa, um detalhe importante aqui. A banca não citou notificação, né, de doenças, agravos ou eventos de saúde pública. Ela citou a comunicação. E lá na portaria de 2016 que trata, né, sobre a notificação compulsória, é citada a comunicação. Quando que ela deve ser realizada? Qual a diferença de notificação para comunicação? Vamos ver aqui, ó, eu coloquei para vocês. Portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016. Diz o seguinte no artigo 3º, parágrafo 3º também, ó. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública, tá vendo? Ela copiou e colou. Copiou o texto da portaria e colou na prova. De notificação compulsória, pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. A comunicação, sim. A notificação, não. A notificação é por profissionais de saúde, né? O próprio estabelecimento, né? Então, ele está falando da comunicação, pessoal. Qual é a alternativa correta, então? A letra E. Se eu sei essa informação, me preparei corretamente para a prova, é qualquer cidadão que deles tenha conhecimento, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Um dos mais importantes indicadores de saúde e condições de vida de uma população é o coeficiente de mortalidade infantil. No seu cálculo, considera-se o risco de um nascido vivo morrer. Então, é o seguinte, gente, como que é feito o cálculo, né, de mortalidade infantil, do coeficiente de mortalidade infantil, né? Então, vamos botar aqui, ó, mortalidade, né? Mortalidade infantil, né? O coeficiente, ele é calculado a partir do número, né, de óbitos, né, de crianças com idade, o quê? Menor, né? Menor que 1 ano. Elas não completaram 1 ano de vida, tá? Não completaram 1 ano de vida.
ou 12 meses, tá? Então, sobre o quê? O número de nascidos vivos, tá bom? Então, mortalidade infantil, o coeficiente ele é calculado dessa forma. Então, vamos lá. Letra A. Risco de um nascido vivo morrer antes de 1 mês de vida. B. Antes de 1 ano de vida. C. Antes de 6 anos de vida. Letra D. Por complicações do parto. E letra E. Por doenças infecto-contagiosas. Então, a resposta está aqui para vocês, né, gente? Então, é mortalidade infantil. A gente tem que sublinhar isso aqui, não é qualquer mortalidade. Então, é quando o risco, há o risco, né, do bebê, da criança, né? Depende, né, aí de quem a gente está falando. No caso, vamos lá, da criança morrer antes de 1 ano de vida, antes de completar 1 ano de vida, tá bom? Então, essa é a resposta, muito simples, né? Sem dificuldades. Foi cobrado nessa prova também uma questão sobre a Lei 8142 do SUS, que trata, né, sobre os conselhos, né, de saúde e conferência de saúde. Olha o que diz a questão. De acordo com a legislação referente à participação da comunidade na gestão do SUS, é correto afirmar que os conselhos de saúde, então vamos sublinhar aqui, conselhos de saúde, né? Lembrando que as conferências devem ocorrer a cada 4 anos. Então, com relação aos conselhos, vamos ver a alternativa correta. Letra A. Contam com a participação predominante de representantes dos usuários. Primeiro eu vou ler tudo, depois a gente discute, tá? B. Tem caráter apenas consultivo, sem função deliberativa. Não é verdade, pessoal. Tem função deliberativa, tá? C. São subordinados às autoridades de saúde do Poder Executivo. Os conselhos de saúde não são subordinados, né, aí ao Poder Executivo. D. Só são obrigatórios nos municípios com população superior a 10 mil habitantes. Também não. Atuam no controle da execução de políticas de saúde, exceto... Cadê aqui, Peraí, deixa eu pegar... exceto nos aspectos econômicos e financeiros. Muito pelo contrário, inclusive, está na lei, né? Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Deixa eu até vou anotar aqui logo, tá? Então, olha aqui que eu coloquei para vocês antes da gente discutir a questão. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, né? Em caráter permanente e deliberativo, então não tem nada a ver com caráter consultivo, né? E ele falou daqui sem função deliberativa. É órgão colegiado composto por quem? São 4 categorias aí, pessoal. Representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e os usuários, tá bom? Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, né, seja municipal, estadual, ou federal, né? Inclusive nos aspectos econômicos, nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, né? Então vão ser homologadas aí as decisões. Mas os conselhos têm autonomia, tá? Eles têm poder, eles têm caráter, deliberativo. Parágrafo 4º, esse é o parágrafo 2º, ok? O parágrafo 4º, eu só coloquei os dois porque eram os que interessavam. Vai falar que os representantes, ou a representação dos usuários, ela é paritária nos conselhos de saúde, ou seja, 50%. Metade de todos que irão compor o conselho será composta por usuários. Então, 50% é usuários, outros 50% será dividido entre representantes do governo, prestadores de serviços, né? E profissionais de saúde. Então, eles terão ali uma representatividade em termos quantitativos menor, né? Então, a fatiazinha deles ali é menor, usuários é 50%, os outros 50% divide entre os 3. Logo, né, eles contam com a participação predominante no Conselho de Saúde ou nos Conselhos de Saúde. Então,
A alternativa A é a alternativa correta. Deu para entender, galera? Ó, não se esqueçam, já vai curtindo aí e se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação também, que é importantíssimo para vocês receberem os novos conteúdos para estudarem para concurso, tá bom? Outra questão sobre o SUS. Ó, então foram 10 questões sobre SUS nessa prova da Unicamp. Na verdade, 10 questões envolvendo políticas públicas de saúde, né? As legislações do SUS, foram as 10 primeiras. Vamos lá. Estão incluídas no campo de atuação do SUS, então vamos sublinhar aqui, ó, o que ele está citando. Vamos lá. Campo de atuação do SUS, pessoal. A fiscalização e a inspeção de alimentos e bebidas. Letra A, de uso geral. B, para consumo humano. C, somente se industrializados. Letra D, somente se vendidos em estabelecimentos comerciais. E letra E, somente se importadas de outros países, né? Por isso que eu falo para vocês, ó, cuidado com isso aqui. Somente, somente, somente. Vamos ao texto da Lei 8080 antes de marcarmos a alternativa correta. Artigo 6º da Lei 8080, galera, estão incluídas ainda no campo de atuação, ó, campo de atuação do SUS, né, Sistema Único de Saúde, o quê? A execução de ações. Quais são essas ações? De vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. O que mais está no campo do SUS de atuação, né? Eu pulei as próximas e fui para que nos interessa aqui para a questão, porque senão ia ficar muito extenso o texto. 6. Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. O SUS também vai participar aí, né, da formulação de políticas que envolvam medicamentos, alimentos, equipamentos, imunobiológicos, né, tudo isso. Tudo que for de consumo humano, né, de interesse para a saúde humana. 7. O controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. E 8. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. Por exemplo, não trata disso, né, para o consumo animal, já seriam outros órgãos, mas o SUS vai fiscalizar a inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano, tá bom, pessoal? Então a resposta, a partir desse momento, fica muito clara, que é a letra B, né? Agora é a última questão desse nosso vídeo, vamos falar sobre RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Isso caiu na prova da VUNESP agora em 2023 para a Unicamp. E esse assunto está na Lei 8080 do SUS, ok? A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. É correto afirmar que, bora lá. Letra A, deve ser atualizada mensalmente. B, ela só contém medicamentos de baixo custo. Letra C, sua elaboração é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Letra D, estados e municípios poderão adotá-la opcionalmente. E letra E, ela não contempla medicamentos importados. Duas coisas que eu já vou adiantar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte, ó. Ela contempla, sim, ela pode contemplar, na verdade, né, medicamentos importados, não tem problema, desde que autorizado pela Anvisa para entrar no país, né? Desde que aprovado, autorizado, enfim, né? Esse opcionalmente aqui não existe porque é uma esfera superior, esfera federal, né? Ela que vai instituir
a relação de medicamentos, então estados e municípios eles devem adotar, tá? Não tem escolha, o município adota X e o estado adota Y, não, né? Tem uma relação nacional de medicamentos. A gente vai ver aqui o texto, eu coloquei para vocês, ó, artigo 25 da Lei 8080. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças e ou agravos no âmbito do SUS, né? Ou agravos, né? Parágrafo único diz que a RENAME será acompanhada do formulário terapêutico FTN, que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos, tá? E o artigo 26, né, que o Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT. E a atualização dessa relação de medicamentos, ela será feita sempre que necessário, tá? Então, essa de que só tem medicamento de baixo custo também não, pessoal, tá? Tem lá a relação de medicamentos essenciais, protocolos, diretrizes clínicas, né, terapêuticas, enfim, que deverão, né, que poderão ser utilizados por estados, municípios, né, Distrito Federal, enfim, tá? Então, a alternativa correta aqui, ó, eu até marquei em negrito o artigo 26, que diz que o Ministério da Saúde, ele é o órgão competente para dispor sobre a relação de medicamentos, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. É o órgão máximo, tá? É o Ministério da Saúde, porque é a esfera federal, tá? E os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, é ele que vai ditar as ordens para, né, as normativas para que estados e municípios também venham a aderir, tá? Então, é em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT, tá? Que é a Comissão Intergestores Tripartite entre Estado, Município e Federação. Tudo bem, pessoal? Então, a letra C é a alternativa que responde a pergunta, que responde à questão. A sua elaboração é de responsabilidade de quem? Do Ministério da Saúde e não do Estado de São Paulo, Estado do Mato Grosso, né? Do município de Uberlândia, por exemplo. Não, tá bom, pessoal? Então, tá aí a resposta. A gente vai finalizando por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal!